Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa análise. Hoje a gente vai destrinchar o Praia Tema 10, a formação completa de aprovação no concurso docente. E olha, antes de mais nada, eu sei perfeitamente do esforço monumental que te trouxe até aqui. São anos e anos de dedicação profunda, noites em claro, aquele mestrado conquistado com muito suor e o doutorado defendido com o maior rigor possível. A gente sabe o peso da sua trajetória. Certo, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Existe uma dor que é muito específica, quase silenciosa e que acompanha mentes brilhantes como a sua nesses processos seletivos. É aquela situação super frustrante em que você passa na prova escrita, mostra que domina absolutamente tudo da teoria, mas aí acaba caindo na prova didática. Ou então perde posições valiosas ali no ranking geral. E fica sempre aquela sensação angustiante de, poxa, por que o resultado não vem? É de dar um nó na garganta mesmo, porque a impressão é que você está fazendo tudo de forma impecável, seguindo todas as regras, mas a avaliação final simplesmente não reflete toda essa sua dedicação e potencial. E aqui está o ponto principal que a gente precisa validar agora. O problema, com certeza absoluta, não é a sua falta de conhecimento técnico. Eu sei que você já devorou os artigos mais densos, já conduziu pesquisas rigorosíssimas. A sua titulação está aí para provar sua competência para o mundo. A falta de um resultado positivo não acontece por uma lacuna no seu domínio do assunto. De jeito nenhum. Entender isso é fundamental, sabe? O obstáculo não tem nada a ver com a sua capacidade intelectual ou acadêmica. Mas olha que interessante o que acontece aqui. A grande virada de chave é uma mudança completa de paradigma. O concurso docente não é, no fundo, uma simples prova de conteúdo bruto. Ele é, na verdade, uma prova complexa de leitura de cenário. Muitas pessoas altamente qualificadas continuam esbarrando nessa barreira invisível justamente porque encaram o processo como um teste conteudista, como se a banca quisesse ver quem memorizou mais autores. Mas o seu conhecimento já está pressuposto pelo seu diploma. O jogo real é a sua capacidade de ler as entrelinhas e entender as necessidades ocultas daquela instituição. E é isso que ilustra brilhantemente o grande segredo das comissões avaliadoras. A banca está avaliando rigorosamente como você organiza, comunica e entrega esse conhecimento. É isso. O maior motivo pelo qual acadêmicos geniais reprovam não é o currículo em si, mas sim a dificuldade de transformar todo esse saber denso em um desempenho que possa ser pontuado de forma clara e objetiva ali na hora. É a diferença enorme entre saber muito e saber demonstrar o que se sabe naqueles poucos minutos cruciais de prova. E exatamente para solucionar essa falha que entra o Praia Tema 10, a formação completa de aprovação. Esse sistema, que foi desenvolvido pelo professor doutor Ramon Moreira, não é só mais um cursinho teórico genérico, viu? Longe disso. É um sistema estratégico e totalmente aplicado. Ele não te ensina etapas isoladas, mas sim uma verdadeira engenharia da aprovação. A metodologia te ensina a criar uma prova dissertativa com uma lógica impecável, uma aula didática com intencionalidade de verdade, um plano de trabalho totalmente alinhado com a instituição e o memorial com uma narrativa fortíssima. Tudo isso amarrando seu látis para extrair a pontuação máxima e te dar uma segurança inabalável na arguição. É conectar técnica, estratégia, memória e autenticidade para dominar cada fase isolada. E olha só a estrutura de ouro que esse programa oferece. Agrupando aqui esses módulos centrais, a gente vê um foco brutal nas duas provas que mais eliminam os excelentes profissionais, a escrita e a didática. O sistema não vai simplesmente te ensinar a escrever, ele te entrega a anatomia exata e a argumentação para uma dissertação à prova de balas. E presta atenção porque os módulos sobre a prova didática te entregam um roteiro exato da aprovação. Vai muito além daquela oratória básica. A gente está falando de postura, um roteiro milimetricamente calculado, simulações e feedback cirúrgico. É literalmente ter o controle total do pau. Vamos avançar um pouquinho e ver como isso se constrói nas etapas de defesa da sua trajetória. Aqui, o foco absoluto é elevar a sua autoridade. O sistema orienta um plano de trabalho com profundo alinhamento institucional e traz um conceito que eu acho maravilhoso: o memorial com alma. Ele foca numa narrativa acadêmica que elimina por completo aquelas famosas bandeiras vermelhas, sabe? Aqueles errinhos sutis que desqualificam a pessoa sem ela nem perceber, sem contar um arsenal de respostas altamente estratégicas para você comandar a banca durante a arguição com extrema autoridade. Aí a gente entra na inteligência avançada pura. É esse nível de preparo que separa as aprovações medianas do primeiríssimo lugar. A gente fala desde otimização matemática para arrancar cada ponto possível do seu currículo Lattes, até estratégia por trás dos projetos de pesquisa, mas a joia da coroa para mim é um módulo Hacker da Banca Examinadora, onde você aprende a mapear cirurgicamente o perfil de quem vai te julgar. E claro, uma sessão vital de gestão de crise e controle emocional, com um checklist perfeito para o dia D, para garantir que a ansiedade jamais estrague o seu plano.
E como se todo esse arsenal não fosse o suficiente, olha o valor dessa entrega. Ter acesso a templates prontos, checklists e aos laboratórios coletivos simplesmente destrói a necessidade de improviso e acaba com aquela ansiedade paralisante. Imagina ter seus planos de aula e memoriais todos estruturados. É uma paz de espírito inestimável. E tem uma inovação absurda aqui, um mentor de inteligência artificial exclusivo, o IA aprovado Docentes. Isso tudo junto com acesso à mentoria premium, cria um ecossistema de alto nível onde você simplesmente não fica com dúvidas. Toda essa tecnologia educacional leva a gente a um contraste que é inevitável. De um lado, você tem o jeito antigo, depender da sorte, ter um estudo desorganizado, torcendo para cair o ponto que você domina mais. Fica uma verdadeira loteria, uma mera tentativa. Do outro lado, o novo jeito, operar com método, estrutura e previsibilidade. Quando você aplica o Praia Terma 10, contar com a sorte vira passado e a sua preparação vira um verdadeiro projeto executivo rumo à sua cadeira docente. Então, a gente chega ao investimento necessário para acessar toda essa máquina de aprovação. O acesso completo à formação por 6 meses fica em R$ 997. E pensa comigo de forma bem pragmática. Esse valor é infinitamente mais barato do que pagar por uma passagem aérea, hotel e alimentação para tentar uma prova em outra cidade e voltar sem um resultado, não é verdade? Você não está tendo um custo, você está alocando recursos num sistema que vai economizar anos da sua vida, evitando frustrações e tentativas absurdamente caras. O seu caminho estrutural para a aprovação começa muito antes do dia da prova. Para quem quer de fato parar de contar com o acaso e começar a performar na frente de bancas rigorosas com autoridade e consistência, o próximo passo lógico está aí. Acesse aprovadodecentes.com ou entre em contato pelo e-mail info@aprovadodecentes.com. E eu quero deixar uma provocação para você. Faz mesmo sentido continuar acumulando títulos sem parar se na hora decisiva faltar a inteligência estratégica para comunicar toda essa sua genialidade para a banca? A sua preparação deixa de ser tentativa hoje. Transforme o seu conhecimento na sua aprovação.